Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula do dia 30 de abril de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 4, continua sendo Humanismo e Renascimento. Para isso, eu vou pedir para vocês abrirem na página 300 da nossa apostila. Agora vai falar o que é o conceito do O Renascimento. Espero que vocês consigam acompanhar. Bom, o que é o Renascimento? Vamos lá. No período final da Idade Média, ocorreram diversas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. Elas foram tão profundas que mudaram a maneira de pensar das pessoas. Então, foi tudo que eu falei nas duas últimas aulas para vocês que nós tivemos aqui. Que foi a respeito do final da Idade Média, que era, relembrando vocês, que era a Idade das Trevas. Daí mudou, ocorreram transformações que foram para uma nova era, para onde surgiram os humanistas. Lembra que eu falei? O que é o conceito de humanismo? Que é os novos estudos, que tira que tira Deus do centro do universo, acabam colocando o homem como sendo o centro do universo. Todo esse conceito de humanismo. Estudos da geografia, da filosofia, da matemática, da arquitetura. Na última aula eu falei também sobre o pintor o Leonardo da Vinci, falei sobre anatomia, falei um pouquinho sobre os projetos que ele criou. Tudo isso está inserido nesse período de transformações, que é humanismo e renascimento. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho do renascimento, começa na página 300. Vamos lá? No primeiro capítulo fala: no período final da Idade Média, ocorreram diversas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. Elas foram tão profundas que mudaram a maneira de pensar das pessoas. Que nem vou falar de novo. Depois da Idade Média surgiu essa Idade Moderna, nós voltamos lá no capítulo 1, que é a mesma coisa de humanismo e renascimento. O humanismo e renascimento está inserido lá naquela Idade Moderna. Ocorreram essas transformações no pensamento das pessoas. As pessoas já não pensavam como antes, já não viam mais Deus como centro do universo, aquela ideia da igreja, aquela ideia que é a igreja que manda. Agora o homem, ele tinha vez, ele estava no centro do universo, era ele que comandava, ele tinha livre expressão, ele podia se expressar. Surgiram novas artes, a política também se modificou, a economia também. Lembra que com o surgimento dessa idade moderna, desse humanismo, desse renascimento, surge o comércio, surge a moeda, novos pintores, novos pensadores, a igreja perde a razão. Tudo isso acontece. Os antigos valores medievais passaram a ser questionados por cientistas, artistas e governantes e religiosos. Até mesmo os religiosos começaram a questionar se aqueles valores medievais de antes lá da idade moderna, se esses valores estavam certos mesmo. Pois pensavam que a capacidade humana estava acima do que era determinado pela Igreja Católica. Bom, a Igreja Católica lá na Idade Média era o que mandava. Agora eles começariam a questionar se de fato a Igreja tem razão. Será que o homem não tem mais razão do que prega a Igreja Católica? Bom, lá no terceiro parágrafo vamos ver. Os europeus daquele período acreditavam viver em uma época de renovação, de renascimento intelectual. Renascimento intelectual, que significa o quê? Renascimento de novos pensamentos. Eles queriam a volta daquela cultura greco-romana. E vocês já estudaram a cultura greco-romana nos anos anteriores e viram que essa cultura greco-romana tinha bastante significado por conta de toda a arte, de toda a expressividade que ela teve, né? Bom, pois a Idade Média representou um momento obscuro da história da humanidade. Para essa renovação, tinham como inspiração a antiguidade clássica greco-romana, que nem eu falei para vocês. Tô sempre falando para vocês. Eles queriam o quê? Trazer a cultura greco-romana de volta, toda essa expressividade, toda essa arte, toda essa liberdade de expressão de volta, porque a Idade Média tinha privado eles a respeito desse pensamento mais liberal. A Idade Média, ela tinha privado tudo, a questão religiosa, você não tinha liberdade de questionar a Igreja Católica. Agora não, agora você teria liberdade de questionar, teria liberdade de estudar novos conceitos, seria uma idade nova, realmente uma idade mais moderna.
No quarto parágrafo, vamos ver. Além de estudarem os livros greco-romanos, os renascentistas são artistas do período do Renascimento, são artistas que surgem com esse período. Procuraram recuperar os elementos artísticos e estéticos da cultura greco-romana, principalmente o modo de representação realista da figura humana. Ou seja, a figura humana, o nu da figura humana, agora ele voltaria com tudo. Não seria mais privado, não teria mais aquela privação de você mostrar um corpo nu de uma mulher ou de um homem. Agora não, agora com essa idade moderna, com esse renascimento, buscando essa cultura greco-romana, o homem voltaria a ser representado com a nudez. Muitos aspectos da mitologia clássica também foram retomados, criando uma mistura entre elementos pagãos e católicos. Eles conseguiram fazer até uma mistureira lá, colocar alguns elementos da igreja com elementos da cultura greco-romana, e assim foram surgindo novos conceitos, novas pinturas, que nós vamos ver aqui abaixo. Uma das primeiras obras, prestem atenção no último parágrafo, uma das principais obras renascentistas com tema exclusivamente pagão é o nascimento de Vênus. Nós sabemos que a Vênus é uma deusa da mitologia grega, e aqui ela foi pintada novamente pelo Sandro Botticelli, aqui fala a idade que ele viveu, de 1445 a 1510. Nessa pintura foram representados diversos elementos cujas influências remetem à cultura clássica greco-romana. Aqui nós estamos vendo a deusa Vênus, ela está surgindo dentro de uma concha nua, como ela era representada na cultura greco-romana. Ela é um nascimento da Vênus, ou seja, ela está renascendo para essa cultura nova. O termo renascimento, no último parágrafo aqui embaixo, nós vamos ver. O termo renascimento foi usado como sinônimo de renovação intelectual e artística no século XVI. Esse termo apareceu em um livro escrito pelo pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari. Aqui fala o tempo que ele viveu. Bom, na página 301 nós vimos também que o Renascimento não ficou restrito apenas à pintura, às esculturas, não, mas ficou também o renascimento científico, ou seja, o renascimento de novas ideias, de novas intelectualidades diferentes. Vamos lá, no primeiro parágrafo. Na época do Renascimento, as ciências eram chamadas de filosofia natural. Elas recebiam esse nome por buscarem conhecimento da natureza. Inspiradas pelo humanismo, intelectuais do Renascimento ocuparam-se com o estudo das ciências. Alguns deles queriam criar um método que funcionasse para todos os estudos científicos. Essa ideia serviu para estabelecer as bases da ciência moderna. Então, o que quer dizer? Que a partir desse momento, desse renascimento científico e intelectual, surgiram as bases que nós conhecemos hoje. Porque até então, até isso era limitado. Nós não tínhamos conhecimento científico. Às vezes a pessoa morria lá na Idade Média, lá na Idade Feudal. Ela morria, por exemplo, dava uma gripe nela e ela acabava falecendo. Ninguém iria investigar para saber o porquê que essa pessoa morreu, que doença que ela tinha. Pelo contrário, muitas mulheres foram até sacrificadas naquela época por fazerem chás. Foi tudo um período bem obscuro. Agora não, agora era um renascimento novo. As bases que nós temos hoje, científicas a respeito da medicina, da farmácia, novas bases surgiram nesse momento também. Com esse renascimento científico, esse renascimento intelectual, as pessoas começaram a querer entender o porquê que essa pessoa morreu, que doença que ela tinha, por quê? Por que ela só morreu? Não, vamos tentar investigar essa doença, tentar investigar remédios para que seja curada. No terceiro parágrafo. Os estudiosos do Renascimento conseguiram avançar desenvolvendo 3 princípios que se tornaram fundamentos do método científico moderno: raciocínio, observação e experimentação. Vamos lá, o raciocínio é a capacidade de tirar conclusões baseadas na razão, inspiradas nos filósofos da Grécia Antiga. Como eu falei, a presença greco-romana era muito forte agora no Renascimento. Os estudiosos do Renascimento privilegiaram o aspecto lógico na formulação de raciocínios, em detrimento de um pensamento baseado puramente
na visão da igreja. Isso era aceito pelos teólogos, desde que não se negassem à fé. Os humanistas deram ênfase à observação da natureza, estimulando a busca pelo conhecimento, característica natural dos seres humanos. Um dos modelos de experimentação que passou a ser mais utilizado durante o Renascimento foi a verificação que é a habilidade de reproduzir um fenômeno, mantendo as mesmas condições para verificar as características desse fenômeno que se repetem. Assim, é possível formular uma teoria ou lei para explicar o seu funcionamento. Os teólogos da Igreja Católica eram contra a experimentação, embora alguns padres tenham demonstrado a sua importância. Ou seja, eles queriam o quê? Eles queriam comprovar. Eles não testariam uma vez só, eles queriam testar sempre, coisa que a Igreja Católica era contra. Um remédio, vamos testar numa pessoa, deu certo, vamos testar de novo. Não, eles acreditavam que tudo era vontade, esses padres acreditavam que tinham que obedecer às leis de Deus, que não podia ter essa questão de testar, essa questão de buscar novos conhecimentos, tá? Então, o renascimento científico, basicamente isso, é o renascimento de novas ideias, novas perspectivas a respeito da medicina, da farmácia, de métodos que não explicar. Só a pessoa morreu, pronto, acabou. Que nem eu falei para vocês, não, agora tudo seria mais investigativo, apesar de ter ainda a presença greco-romana muito forte, mas tudo seria um pouquinho mais diferente agora nesse período.